Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 24 de março de 2022, a nossa quinta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Quinto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Antes de estar iniciando nossos primeiros prognósticos, quero deixar uma ressalva aqui que o nosso bilhete que foi disponibilizado na última terça-feira, dia 22 de março, foi convertido em green, uma dupla muito bem elaborada, como eu tinha mencionado lá naquele vídeo, que foi 2 back é o favorito, um back foi vitória do Fortaleza pela Copa do Nordeste, conseguiu uma virada ali que virou goleada, 5-1, e a vitória do São Paulo, que também foi goleada após estar perdendo. Então, 2 vitórias, que foi convertida em green para a tropa Clash Bet. E na segunda, quem tirou o nosso bilhete da segunda aí foi a equipe no clássico do Botafogo versus Fluminense, que não saiu mais um gol. Então, vai estar aparecendo aqui nesse momento do vídeo o bilhete que foi convertido em green na terça-feira. Bom, vamos agora para o Portugal versus Turquia, o jogo da World Copa. É uma qualificação preliminar aí, em minha opinião, já está na semifinal. A equipe do Portugal e a Turquia já se enfrentaram há bastante vezes e nos últimos 4 confrontos sofreu gol aí a equipe da Turquia. A equipe do Portugal, em duelos individuais, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar, e em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Já a equipe da Turquia vem de 3 vitórias consecutivas, a 4 jogos sem derrotas, em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambas as equipes marcam, em 7 de 8 mais de 2,5 gol, e em 5 de 7 menos que 11 escanteio. O último confronto a Turquia levou a melhor diante do Portugal, mas acredito que o Portugal está muito motivado para essa partida, é vencer ou vencer. Então vamos estar optando pela vitória do Portugal, que tem um elenco mais qualificado, não tenho dúvida disso. Casa vence e a probabilidade 3-1 casa. Suécia versus República Tcheca, com início às 16h45. É outro jogo que não é possível estar mostrando uma classificação por se tratar de um jogo mata-mata. Mas em duelos individuais, a equipe da República Tcheca vem de 3 vitórias consecutivas, a 5 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 10 gols na partida. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu aí menos que 4 cartões. Ou seja, o último confronto entre eles foi aí 1-1, um jogo equilibradíssimo, muito equilibrado esse último confronto, mas agora a equipe da Suécia jogando em casa tem total condições de surpreender, apesar que é o favorito. A equipe da Suécia em casa, ela vem aí de uma sequência de 4 vitórias consecutivas. A última vitória foi em cima da Grécia. E a equipe da República Tcheca vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota como visitante, só perdeu para a equipe da Bélgica. É um jogo bastante equilibrado. Vamos estar optando para essa partida no casa com empate e como segunda opção, vamos ficar com ambos marca. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a qualificação da América do Sul. Brasil versus Chile, com início às 20h30. A equipe brasileira é o atual líder, primeiro colocado em 15 jogos disputados, com 39 pontos conquistados, 32 gols marcados, 5 gols sofridos. Já a equipe do Chile é o sexto colocado em 16 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 19 gols marcados, 20 gols sofridos. Ou seja, tem um saldo negativo de -1. Atuando em casa, a seleção brasileira é uma das melhores equipes em 7 jogos disputados, somando 21 pontos conquistados com 7 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota, 19 gols marcados e apenas um gol sofrido. Então tá surreal a equipe do Brasil atuando em casa. Já a equipe do Chile, atuando como visitante, é o quinto colocado em 8 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 8 gols marcados, 12 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols e menos
que 11 escanteio para ambas as equipes. A equipe do Brasil vem de 3 vitórias diante do Chile, vem a 3 jogos sem sofrer gol. Em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Chile sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Brasil vem a 9 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 10 saiu menos que 11 escanteio. O Chile, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8, menos que 11 escanteio. O último confronto foi 1-0 para o Brasil. O Brasil que vai fazer uma testagem de jogadores aí. Acredito que tem que rodar o elenco para se preparar o máximo possível para a Copa do Catar. Já está classificado. A briga é apenas pela liderança com a equipe da Argentina. A Argentina tem 4 pontos de desvantagem do Brasil. E o Chile está na 6ª colocação, que é pegar aí no mínimo uma repescagem na 5ª colocação no lugar do Peru, que está apenas aí a 2 pontos de vantagem do Peru. Então vai partir para cima, mas não vai aguentar a seleção. Então vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Continuando, Peru versus Uruguai. Uruguai versus Peru, com início às 20h30. A equipe da casa é o 4º colocado em 16 jogos disputados, com 22 pontos conquistados, 19 gols marcados, 22 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Peru, que vem na 5ª colocação, em 16 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 17 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Uruguai é o 4º colocado em 8 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 11 gols marcados, 7 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Peru é o 3º colocado com 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. A equipe do Uruguai vem a 3 jogos sem derrotas e a 3 jogos sofrendo gol para o Peru. Em duelos individuais, a equipe do Uruguai, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 5 cartões, e 8 de 9, menos que 11 escanteio. O Peru vem a 7 jogos sem derrotas, em 4 dos últimos 5 saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar nos últimos 2 confrontos. É um duelo de empate e 1-1. Para essa partida, a equipe do Uruguai precisa vencer para tentar confirmar sua vaga para o Catar. Tem atualmente 22 pontos, caso vença chegaria aos 25 pontos e aumentaria aí muito a sua chance de conseguir a sua vaga. E o Peru também está aí a 1 ponto apenas de desvantagem do Uruguai. O Uruguai vai jogar em casa, vamos estar optando com a dica mais de 1.5 gol. O Casa vence e a probabilidade 2-1 Casa. Vamos para mais uma qualificação da CONCACAF. O jogo do México versus Estados Unidos vai ficar para o final. Vamos agora para Costa Rica versus Canadá, com início às 23h05. Na classificação, a equipe da Costa Rica é a 5ª colocada em 11 jogos disputados, com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Enfrenta o líder Canadá em 11 jogos disputados, 7 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota na competição, 19 gols marcados, 5 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 saiu menos que 3 gols na partida, nos últimos 6 menos que 5 cartões para ambas as equipes. Costa Rica sofreu gol nos últimos 3 confrontos e o Canadá vem a 4 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais para ambas as equipes, nos últimos 3 jogos, as equipes vêm sem sofrer gols. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols na partida. Costa Rica vem a 4 jogos sem derrotas. Nos últimos 9 saiu menos que 5 cartões. Canadá vem a 6 jogos aí de 6 vitórias consecutivas, a 11 jogos sem derrotas. E nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar gols. Lembrando que a equipe do Canadá é a favorita para vencer essa partida. Vamos estar optando aí para um jogo de fora com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos agora para o Campeonato Paulista Série A1. Corinthians versus Guarani, com início às 19 horas.
não temos classificação, se tratar de um jogo mata-mata, como vocês já sabem. Bom, ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu menos que 3 gols na partida. Nos últimos 7, saiu menos que 5 cartões. Em duelos individuais, a equipe do Corinthians, em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar e também saiu menos que 5 cartões na partida. E em 4 de 5, saiu mais que 10,5 escanteio. Já a equipe do Guarani, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 4,5 cartões e menos que 11 escanteio. O último confronto entre eles foi 1-0 para a equipe do Corinthians, atuando fora de casa. A equipe do Corinthians, atuando em casa, meteu uma goleada elétrica na equipe da Ponte Preta. Um bom treinador lá, Hélio dos Anjos, mas saiu goleada. Para essa partida, vamos estar optando pela vitória do Corinthians e a probabilidade 2-0 casa. Copa do Nordeste, mais um mata-mata. Ceará versus CRB, o início às 19 horas. Não temos classificação. Nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes, em 5 dos últimos 7 confrontos, saiu menos que 3 gols na partida e mais que 4,5 cartões. O Ceará vem a 5 jogos sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Ceará vem de 4 vitórias consecutivas, 4 jogos sem sofrer gol. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 6 dos últimos 7, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5, saiu mais que 4,5 cartões. O CRB, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 4 de 5, foi a primeira equipe a sofrer gols. O último confronto foi 2-1 para a equipe do Ceará. Jogos que costumam dar empate nos últimos 3 confrontos anteriores. 3 empates consecutivos, 2 em 0-0 e 1 em 3-3. Claro que o Ceará é um dos favoritos a vencer essa Copa do Nordeste, entre aspas, tanto ele contra a equipe do Fortaleza, que conseguiu uma goleada elétrica lá, 5-1 de virada em cima do Atlético de Alagoinha, e o Sport que conseguiu vencer o CSA nas penalidades, apesar que o canal Clashbet e o outro canal que está acompanhando bastante o canal Clashbet sabia que aquele jogo o Sport iria se classificar e se classificou. Então, vida que segue, aqui é outra decisão. O Ceará precisa conseguir o resultado, o CRB também. A nossa dica é mais de 1,5 gol. O CRB está desencaixado, em minha opinião, mais de 1,5 gol. O Casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos, mas como prometido, vamos estar retornando lá no jogo da qualificação da CONCACAF para disponibilizar para vocês, com certeza, uma dica com a super odd. É no jogo do México versus Estados Unidos, que tem início às 23 horas. Bom, a equipe do México na classificação é o terceiro colocado em 11 jogos disputados, com 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 14 gols marcados, 8 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Já a equipe dos Estados Unidos vem na segunda colocação, com 11 jogos disputados, com as mesmas 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 16 gols marcados, 7 gols sofridos, 21 pontos conquistados. São equipes bem parelhas tecnicamente, mesma pontuação de vitória, empate e derrota. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 6, saiu menos que 11 escanteio, em 5 de 7, menos que 3 gols na partida. A equipe dos Estados Unidos vem de 3 vitórias consecutivas, o México vem de 4 jogos de 4 jogos sem derrotas, em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 saiu menos que 5 cartões, em 7 de 8 menos que 11 escanteio. Os Estados Unidos, em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 6, menos que 11 escanteio. Último confronto, 2-0 para os Estados Unidos. Para essa partida, pelo meu entendimento, a equipe dos Estados Unidos não perde essa partida. Então vamos estar optando no fora com empate, com uma mini ou possível zebra, como uma dica bônus para o canal Clashbet. E esse jogo aqui é da qualificação do Campeonato Asiático. Não vamos estar deixando as dicas aqui nessas partidas. Se fosse disponibilizar, se formos disponibilizar, iria ser aqui no jogo da Áustria versus Japão. Iria estar optando pelo casa com empate, mas vida que segue, esses são os prognósticos. Fica agora com o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta quinta-feira, vamos estar elaborando uma tripla formada com bilhete pronto, que é
Pela qualificação da Europa, vitória do Portugal em cima da Turquia. Pela qualificação da América do Sul, vitória da equipe do Brasil em cima do Chile. E pela qualificação, mais uma vez, da Europa, Suécia com empate diante da República Tcheca. Uma odd de 2,40, fizemos uma simulação com 100, com retornos potenciais de 240. A princípio, esse é o nosso bilhete pronto, Green para a tropa Clash Bet. Então é isso, partiu tropa!